Olá a todos, sou Carliane Santos Oliveira Silva, graduando em Biomedicina pela Universidade Estadual de Santa Cruz e vou apresentar meu trabalho intitulado Influência do tratamento PC com bactérias da espécie Lactobacillus plantarum no desenvolvimento da preferência condicionada por lugar e na inibição por álcool em camundongos. Embora o conceito do eixo microbiota intestino e cérebro seja relativamente novo, está se tornando cada vez mais aceito que probióticos na microbiota residente podem exercer considerável influência sobre o comportamento e transtornos mentais. Nesse sentido, dados anteriores do nosso grupo de pesquisa demonstraram que bactérias potencialmente probióticas são capazes de promover efeitos ansiolíticos e antidepressivos. Tendo em vista que o álcool é uma das drogas mais consumidas em todo o mundo, de acordo com dados da Global Drug Survey, e dada a capacidade das bactérias intestinais de influenciar à distância o funcionamento de órgãos como o cérebro, estudos recentes avaliam a microbiota como alvo potencial de intervenção preventiva ou terapêutica na dependência ao álcool. Estudos mostram que o aumento da permeabilidade intestinal está associado com disbiose e correlacionando-se com o craving, que é responsável pelos impulsos para o consumo do álcool. Além disso, houve diminuição de bactérias benéficas como Lactobacillus e Bifidobacterium em animais expostos e dependentes de álcool. O objetivo do estudo foi avaliar se as cepas Lactobacillus plantarum 286 e 81 são capazes de promover a preferência condicionada por lugar e se são capazes de influenciar o desenvolvimento dessa preferência induzida por álcool em camundongos suíços. Foram utilizados 24 animais para o experimento, que foram mantidos sob as condições de ciclo claro-escuro de 12 horas, 23 graus em temperatura e comida e água à vontade. Esses animais foram divididos em 3 grupos. No que se refere aos tratamentos, no experimento 1, os animais foram administrados com veículo LP286 ou LP81 por via oral, e no segundo experimento, veículo LP286, LP81 ou álcool a 10%. No que se refere à obtenção das cepas, a cepa Lactobacillus plantarum 286 foi obtida a partir da fermentação natural do cacau, e LP81 a partir da fermentação natural do cupuaçu por outros membros do nosso grupo de pesquisa. O modelo experimental utilizado foi de preferência condicionada por lugar, que corresponde a um aparato dividido em 2 compartimentos principais que diferem entre si pela disposição das listras e textura do piso. Esse aparato é responsável por mensurar o tempo de permanência nos compartimentos, o número de entradas e a distância percorrida. Para o primeiro experimento, os animais foram submetidos a PCL no período da tarde, onde foram submetidos a 2 dias de habituação, onde eles têm livre acesso aos 2 compartimentos por 10 minutos, com o objetivo de atenuar o fator novidade. No dia seguinte, esses animais eles foram submetidos ao teste pré-condicionamento, onde eles também têm livre acesso aos 2 compartimentos por 15 minutos, que tem o objetivo de mensurar a atividade basal desses animais e verificar se há uma preferência prévia para um dos compartimentos, seguidos por 8 dias de condicionamento, onde em dias pares eles recebiam salina e eram confinados ao ambiente A, e dias ímpares eles recebiam veículo LP286 ou LP81, e eram confinados ao ambiente B do aparato. Por fim, foi realizado o teste de pós-condicionamento, onde eles também têm livre acesso aos 2 compartimentos por 15 minutos, e esse teste é gravado. O experimento 2 seguiu o mesmo protocolo do primeiro experimento, a diferença foi que o tratamento probiótico foi concomitante ao condicionamento, onde em dias ímpares eles recebiam álcool e eram confinados ao ambiente, dias pares eles recebiam salina e eram confinados ao outro ambiente. No que se refere à análise estatística, foi utilizada a nova de 2 vias, pós-Rock de Bonferroni, e foi considerado um P menor que 0,05. Em relação aos resultados em ambos os experimentos, os dados estão apresentados na forma de score, sendo que nesse primeiro experimento o score é obtido a partir da subtração do dado associado ao compartimento cepa menos o compartimento salina. Esses resultados sugerem que para o parâmetro do tempo de permanência não houve diferença significativa entre os grupos, tanto no pré quanto no pós-condicionamento. De modo semelhante, nos parâmetros número de entradas e distância percorrida também não houve diferença entre os grupos, tanto no pré quanto no pós-condicionamento. Já no segundo experimento, no parâmetro de tempo de permanência, apenas os animais do grupo tratado com a cepa LP81 não apresentaram um comportamento de preferência induzido por álcool quando comparados aos outros grupos. No que se refere ao número de entradas e distância percorrida, não houve diferença significativa entre os grupos. Tomados em conjunto, os dados sugerem uma interação significativa entre o eixo microbiota intestino-cérebro, uma vez que o tratamento com a CPLP81 inibiu o desenvolvimento do comportamento de preferência condicionada por lugar induzido por álcool nas condições testadas. Além disso, a CPLP81 merece ser melhor estudada e, caso o potencial psicobiótico seja confirmado, poderá atuar como adjuvante preventivo ou terapêutico nos comportamentos associados ao uso de álcool. Muito obrigada.